E agora a gente vai falar de um assunto muito importante, porque grande parte das pessoas possui dificuldades em falar sobre suas emoções. Ao mesmo tempo, percebemos o aumento gradativo de casos de tragédias e outros desafios do dia a dia que podem gerar doenças relacionadas à saúde emocional. E se não tratarmos, pode virar um problema grave. Afinal de contas, como lidar com situações que estão fora do nosso controle? Nós vamos conversar com a médica psicóloga Maria Rita Salles Regis. Bem-vinda, Maria Rita. Muito obrigada. Um prazer receber você aqui. Eu já quero começar falando, Eu quero saber quais são os tipos de desastres, porque são muitos, Aí tem aquele desastre que às vezes é natural, tem um desastre que às vezes o homem causa. E aí, como lidar com tantos desastres? Então, você falou um termo muito importante que é a saúde mental, Como preservar a nossa saúde mental diante das questões que são inerentes à vida. Então, na verdade, é nos preparar para a finitude, que é a nossa realidade. Não tem como nós vivermos entendendo que as pessoas estarão ao nosso lado por todo um tempo, ad eterno. Então, eu penso que quem constrói, quem lapida caráter de seres humanos, os pais, eles precisam fazer com que o sujeito entenda que nós temos uma data finita. E todas as situações, assim acontece com um vínculo trabalhista, assim acontece com uma relação afetiva, assim acontece com uma viagem, assim acontece com a constituição de uma família, uma graduação. Então, sempre nós temos aquela data finita e nós precisamos entender e aprender a conviver com os ciclos, início, meio e fim. E isso é muito difícil quando a pessoa cria uma expectativa de que aquele momento será perenizado. Ao longo da história, até do mundo, a gente se depara com guerra, com doenças. E aí eu cheguei numa conclusão há um tempo atrás que eu pensei, nossa, eu nunca na vida vou viver, guerra e doenças, assim como a Covid. E acabou que a gente passa por isso, a gente tem passado por problemas e por tragédias no mundo todo e todo mundo precisa se mobilizar para poder lidar com aquilo. Então, hoje, por exemplo, a gente vive momentos de guerra em outros países, mas a gente acaba vivenciando, histórias de guerra e também de doenças como a Covid. A gente acabou de viver uma pandemia, está se recuperando, tentando se reerguer, de algo que a gente nunca imaginou que iria viver. E aí, às vezes, vem esses problemas do dia a dia, ou essas tragédias, ou a perda de alguém. E como lidar, então, com essa situação? É saber que nós temos um prazo, que um dia a gente pode perder aquela pessoa que a gente tanto ama, é aproveitar mais os momentos com essas pessoas, ou nesses lugares, ou viajar mais, viver mais, ser mais intenso com a vida? Eu vou me apropriar do seu viver mais, Cada pessoa entende o sucesso de uma forma e cada pessoa entende o viver mais de uma forma diferente. Para algumas pessoas, viver mais é viajar, para outras é beber todas as semanas, é sair todas as semanas, é ir para a praia. Para outras pessoas, viver mais é estar com a família. Então, primeiro a gente decide o que é viver mais. Decidindo o que é viver mais, aí você consegue desfrutar melhor dos momentos. O que eu tenho visto, tanto na minha clínica quanto no dia a dia, convivendo com outras pessoas? As pessoas, elas vivem mais ou menos por não desfrutarem. Esse tempo presente, ele é muito pouco desfrutado. As pessoas ou estão no passado, acalentando suas mágoas, ou estão querendo brincar de Deus. Inclusive, eu falei isso ontem. Brincar de Deus significa entender e acreditar piamente que eu posso trazer o futuro para o meu presente. Na minha visão, isso é brincar de Deus, sabe? Respeitando todas as crenças, eu gosto de acreditar em Deus. Então, não dá para você supor que você vai controlar o que ainda não aconteceu. O que nós podemos fazer dentro do que somos no universo, o que significamos ser, é planejar dentro de uma realidade, dentro do que é possível para cada um de nós, supor que as nossas competências serão suficientes para aquele momento que nós queremos concretizar, mas nos preparar para enviesamentos, sabe? Não tem como você falar assim, não, eu vou fazer uma festa e não vou usar tenda porque não vai chover. Os técnicos, os especialistas disseram que não haverá chuva. E aí, do nada, aparece aquele temporal. Do nada, vírgula,
porque tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem um lugar que nasce aquele movimento todo. Então, as pessoas falam assim, não vai acontecer nada. E aí acontece. E quando acontece, na minha visão, eles ficam extremamente frustrados e aí se comportam como crianças. Crianças que não conseguem gerenciar a frustração. Aí bate pé, se joga no chão, faz aquela cena toda. Mas a vida é isso. Eu assisti um filme de um domingo chamado Pobres Criaturas e tem uma fala que eu gostei muito. Enquanto a personagem Bella Baxter fala que ela quer desenvolver, crescer, aprender, experienciar, um sujeito fala assim, então você está lendo filosofia? Ela diz, sim, estou lendo filosofia. Ele olha para ela e fala assim, a filosofia nada mais é do que uma tentativa de lapidar, de refinar o que nós somos na verdade. Aí ela pergunta, o que nós somos? Feras furiosas. Eu gostei muito dessa fala e me pus a pensar, realmente, em que momento nós somos racionais, com toda essa propriedade intelectual que nós temos, com toda a tecnologia à nossa disposição? De verdade, o que nós somos? Nós somos feras furiosas, em busca de status, em busca de um lugar que me dê poder, em busca de vantagem, aprovação, medo de... E claro, como que eu vou conviver com a perda se eu me coloco nesse lugar de poder? É complicado. Então, falando de perda, vamos trazer para mais pertinho da gente alguns casos que chocaram o Estado nos últimos dias, né? Nós temos aí que já faz um mês, praticamente, do ocorrido em Mimoso do Sul, né? Essa tragédia. Temos também casos de violência, como o caso da morte desse empresário, né? Por conta de um cachorro, por um motivo, né? Que a gente lamenta muito a perda. E aí, como é que ficam, na verdade, as famílias, as pessoas que estão se reerguendo nessas situações? Vamos começar de Mimoso, né? Porque é um caso que são mais de 17 mil pessoas sofrendo, e aí a gente tem várias famílias precisando muito se reerguer, começar do zero. Se você me der licença, eu quero retroagir um pouquinho. Como conviver com o município de Vila Velha todos os anos precisando recomeçar? Como conviver com Iconha? Como conviver com Colatina? Como conviver com Mimoso do Sul, que é o mais recente? Aqui tem alguns aspectos. Tem a memória, tem o planejamento, tem o governo, tem a saudade que fica. E o aspecto financeiro que pesa muito para essas famílias. Porque a cada cataclisma, a cada tragédia, eles precisam tirar força da onde não tem, como diz aquela música que o Djavan escreveu, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, cantada por Simone. E todos os anos os seres humanos vivem isso. Então, o que fazer? Se adaptar. Porque nós temos essa capacidade. Nós nos adaptamos às coisas boas e nos adaptamos às coisas ruins e nos adaptamos a enfrentar desafios. E o povo brasileiro é um povo que tem no sangue o recomeço. Eu vejo assim. É a força já ali no ser humano, né? No brasileiro. É uma força, é uma força, é uma bravura, é uma briga com a vida. E no caso de perder, por exemplo, um ente querido, como aconteceu em Mata da Praia, no bairro Mata da Praia, em Vitória, que por conta de repente, uma discussão, às vezes uma pessoa da sua família vai embora, simplesmente por conta de uma discussão, vamos dizer, até por conta de coisas fúteis, às vezes no trânsito, né? No dia a dia mesmo. Vou pegar sua palavra novamente, tá? Você falou assim, perder. E aí eu sempre me pergunto, quando alguém fala assim, você perdeu, Maria Rita? Eu falo assim, não. Não era minha propriedade, mas eu desfrutei. Então, o apelo é, você desfruta de quem está com você desfruta da sua faculdade, você desfruta da sua especialização, você desfruta dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, porque depois que o tempo passa, não tem mais como voltar. Então, se eu desfruto, eu não perco, porque eu já experimentei, eu saboreei a presença daquela pessoa. Então, a despedida é diferente de perda. Perda eu entendo como não aproveitei e agora não tenho mais chance de aproveitar. Não vivi aqui. Perfeito. Então, fica aí a força para essas pessoas que passam por esses momentos difíceis, aprender a lidar com esse sentimento e aproveitar cada momento
ao lado dos seus entes ou dos seus lugares. Deixa uma mensagem, então, para o nosso telespectador, Maria Rita. Vou pegar a sua palavra. Foi falado de força, mas eu quero acrescentar fé. E faz a sua parte. Porque a nossa parte é escolher com responsabilidade e assumir as consequências, porque nós somos livres. Então, precisamos desfrutar dessa liberdade para melhorarmos a cada dia que passa o que está no nosso entorno. É sua responsabilidade e a minha também. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Rita. Muito bom desfrutar desse papo com você, que realmente muito, viu?